Você acorda com a mão dormente, formigando, tem síndrome do túnel do carpo, vai passar pela perícia do INSS, mas você não sabe mais o que fazer para o perito entender sobre a sua incapacidade. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Nós vamos falar o que é importante na perícia do síndrome do túnel do carpo, que é uma doença muito recorrente, principalmente hoje que a gente tem um ritmo de trabalho muito grande, mas lá na hora da perícia muitas pessoas se perdem por não saber explicar como que isso impacta o seu dia a dia. Então eu vou acabar dando uns exemplos aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? Então segue aí, curte esse vídeo, me conta sobre a sua história, se você já passou por uma perícia, se você vai passar e ative aí as notificações para você sempre receber os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá. Síndrome do túnel do carpo está cada vez mais recorrente e as pessoas estão sim ficando incapazes, mas acabam tendo que continuar trabalhando por não conseguir comprovar essa incapacidade. E o maior erro na perícia não é a questão de documentação e laudo, é não conseguir muitas vezes demonstrar essa incapacidade para o perito. Geralmente as pessoas chegam na perícia e falam somente assim: ai, doutor, eu sinto muita dor aqui. Dor não tem como medir a intensidade e a frequência. Então, por isso, muitas vezes o perito vai minimizar a sua dor, vai minimizar o seu contexto, porque você não vai saber explicar para ele a intensidade e a frequência dessas dores. Então, eu trouxe aqui algumas frases de como você deve falar para poder demonstrar essa sua incapacidade, ok? Então, olha só, o perito ele analisa a funcionalidade. Como que essa doença impacta na sua funcionalidade, na sua produtividade, como que isso impacta o seu dia a dia, ok? Então, olha como que você vai falar. Doutor, as coisas caem da minha mão com frequência porque eu perco a força. Isso já me atrapalhou, talvez, em determinada situação. Aí você dá seus exemplos, porque eu tenho certeza que isso acontece com você. Não consigo digitar por muito tempo. Eu sei que no seu trabalho, na sua rotina do trabalho, precisa ficar digitando e você não diminuiu sua produtividade, está levando advertência, chamada de atenção, porque a sua produtividade diminuiu, porque no meio do dia você já não consegue mais digitar. Toma várias medicações para dores e isso não passa. É dessa forma que você tem que explicar para o perito, tá bom? Outra frase muito comum: preciso parar porque a minha mão começa a formigar. Então, se você para no meio do trabalho, você reduz a sua capacidade de trabalho. Você já não consegue produzir como antes. Então, você comparar o antes e o agora, né? Depois que você adquiriu ou agravou o seu síndrome do túnel do carpo, é importante que ele faça esse comparativo, tá? Outra, doutor, acordo várias vezes à noite porque eu sinto dor, formigamento. Isso acontece muito também aqui com as minhas clientes e elas falam que ela não consegue mais ter uma rotina de sono, né, prolongado por conta das dores. E isso impacta no seu dia a dia. Como? No outro dia você acorda com fadiga, a memória não está preservada, o humor oscila justamente porque você não consegue ter uma frequência de sono. E isso impacta também no seu dia a dia, no seu trabalho, com certeza, tá? Perdi a força para trabalhar. Eu tenho vários clientes que tem síndrome do túnel do carpo, inclusive eu tenho uma que trabalhou na padaria. Ela não consegue mais sovar uma massa, então a massa acaba ficando com bolinha, a qualidade dos produtos que ela faz já não é a mesma, então está caindo até a questão de venda, porque ela trabalha para ela mesma, né? Então ela assim diminuiu a qualidade do produto, ela já não consegue produzir na mesma quantidade, e isso impacta muito no dia a dia, principalmente porque todas as atividades que ela já atuou até hoje são atividades que exigem força, exigem um manuseio, porque ela é padeira há muito tempo. Então, no caso dela, nenhuma reabilitação caberia, entendem? Reabilitação é quando o INSS identifica que aquela função não serve para você, mas outra serve. E eles levam em consideração a sua escolaridade e o seu histórico laboral. Então, se você, durante o seu período todo, só foi digitadora na sua vida, dificilmente você vai se encaixar em uma outra profissão. Se você a vida toda trabalhou com serviço pesado, trabalha com manicure, ou tem uma cliente que ela mexe com biscuit, então exige aquela coordenação motora fina que ela já não tem mais,
né? Porque ela sente dor, ela já não consegue fazer às vezes o movimento de pinça, e isso afeta muito a atividade dela. E ela, para se readaptar ao mercado, ela não vai conseguir tão fácil, tá bom? Isso justifica aí um período de afastamento, ok? Então, lembrando, não é só o diagnóstico que vai conseguir o benefício. Você deve comprovar as limitações, as suas incapacidades, como aquela doença afeta o seu dia a dia. Inclusive, quando a pessoa está com síndrome do túnel do carpo já bem avançado, essa parte aqui, ela afunda, né? Então, se você usa já aquele imobilizador ou já tem essa parte mais afundada, é importante que você mostre também para o perito que isso é um sinal de agravamento da doença, ok? Então, olha só, tem muita pegadinha também, tá, gente? Quando a gente está conversando com o perito, ele observa o manuseio dos documentos, ele observa o manuseio do celular, ele observa o manuseio da maçaneta. Então, muitas vezes ele vai ali observar se você girou a maçaneta, se você fez o movimento da maçaneta. Eu já vi perito negar porque a pessoa tinha muita habilidade em digitar, então ela tinha ali muita rapidez ao digitar num celular, que ela estava com o celular na mão, isso comprometeu a perícia dela. Outras, eles observam o manuseio dos documentos, então quando você vai entregar o movimento, você abre a pasta, já entrega, olha o movimento, olha o movimento. Então, se eu falo que eu tenho dores aqui, eu não tenho muita facilidade para fazer esses movimentos. Então, eles observam tudo, tá? As pegadinhas estão tanto no seu comportamento, que não pode ser contraditório aos documentos que você leva. Então, se você leva uma documentação falando que síndrome do túnel do carpo em determinado grau, com dores, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Chega lá, você tá no celular bem assim quando ele te chama lá na recepção, porque não sei se vocês sabem, mas muitos peritos têm câmeras de segurança externa dentro da sala, então ele consegue observar as pessoas lá fora, tá? Então, assim, ele pode observar você manuseando um celular, um documento, e isso aí uma maçaneta, ele pode pedir para você pegar alguma coisa. Então, isso aí é um comportamento contraditório, tá? Se você não consegue fazer esse movimento ou faz com dificuldade, você tem que mostrar, ok? Outras pegadinhas que acontecem muito ele perguntar para vocês o que vocês conseguem fazer. Tipo, você consegue abrir a maçaneta? Sim, eu consigo. Claro que consegue. Porém, você consegue com dificuldade. E é aí que você tem que colocar uma vírgula. Doutor, eu consigo, mas eu sinto dor. Eu consigo abrir a maçaneta, mas assim, eu tenho que fazer muito esforço porque eu sinto dor ou peço para alguém fazer para mim. Ele pode perguntar quem que abotoou a sua camisa, por exemplo, porque exige um manuseio ali, né? Se uma camisa com muitos botões, por exemplo, ele pode fazer essa pergunta. Então, assim, detalhes fazem muita diferença lá na hora da perícia. Então, se você sentir dor em qualquer tipo de movimento, você evita, tá? Se vestir aquela camisa com 200 botões é ruim para você, não vá com essa camisa, porque ele pode observar que você vestiu essa camisa e não tem dificuldade nesse manuseio fino, ok? Se tem dificuldade de mexer com o celular, eu sei que a perícia ela é só um retrato de um momento, ela não consegue contar uma história ali na perícia, por isso que é ideal você evitar. Se você, ao longo do dia, começa a sentir dor ao mexer o celular, então não utilize o celular nem próximo da perícia, nem na hora da perícia. Por quê? Por mais que isso seja só um momento, né? Porque, eu só digitei ali porque meu marido tá me esperando lá fora. É um momento. Eu sei, às vezes não tá doendo porque você não se esforçou o dia inteiro, mas ele pode usar isso contra você, ok? Então, não esqueça de explicar a dor, falando sobre a frequência e a intensidade. Então, qual é o nível de dor você sente? Qual é a frequência dessas dores? A lentidão para fazer as coisas por conta dessa limitação, tá? Então, perda de produtividade. Antes eu digitava tantas páginas, hoje eu digito tanto, né? Muitas pessoas são bancárias, têm esse problema. Olha, ultimamente eu fazia tantas coisas, hoje eu faço tantas, tá? Questão de derrubar objetos, isso é importante, que pode colocar você em risco algum acidente, tá? Deixar alguma coisa de vidro cair no chão, algum óleo pesar, algum óleo, né? Óleo quente, porque não consegue segurar uma panela. Isso pode colocar você em risco, tá? Pode gerar algum risco de acidente. E se você já sofreu um acidente, nessas situações, o ideal é você falar.
Falar também sobre as pausas que você precisa fazer durante o dia, porque dói muito, formiga e fica dormente. Então, eu preciso parar tantas vezes no dia. Ou eu consigo trabalhar direto 15 minutos. A cada 15 minutos eu tenho que parar e fazer um movimento, colocar uma compressa, não sei o que vocês utilizam aí para amenizar as dores, tá? E a forma de adaptar o movimento. Então, antes, doutor, eu digitava assim. Hoje eu tenho que digitar assim. É uma adaptação de movimento. Para você evitar um determinado movimento, você adaptou a forma de fazer. Isso também é levado em consideração, ok? Então, uma frasezinha aqui só para finalizar. Eu consigo escrever, mas a minha mão formiga quando passa determinado tempo e eu preciso parar. Essa frase já demonstra muita coisa, tá? Que essa mão tem formigamento, ou seja, há um comprometimento que você precisa parar, então houve uma redução da sua capacidade de trabalho, ok? Então, esse tipo de frase, geralmente dando exemplos, é o ideal para você falar na perícia. Alguns documentos que podem fortalecer o seu caso. Gente, já segue aqui, deixa seu like, notifique para você receber os nossos vídeos sobre perícia, sobre INSS, que a gente está sempre trazendo novidades para vocês, e aceite sugestão, tá? Podem deixar a sugestão aqui embaixo. Vamos lá, alguns documentos que você pode utilizar para fortalecer o caso. Então, eletromiografia atualizada, laudos, de preferência descrevendo as limitações que essa doença te causa, o histórico de tratamento, as medicações e o que você faz, como fisioterapia ou utiliza algum tipo de reforço, tá? Esse tipo de laudo fortalece muito a sua documentação. Um relatório, se possível, nesse laudo, explicando as suas limitações, ou se você tiver um fisioterapeuta ou fizer um acompanhamento com acupuntura ou qualquer outro profissional que faz um acompanhamento com você, o ideal é que você peça também para ele, tá? E o uso de órtese, se você utilizar, você pode ir na perícia com isso, ok? E muito, muito, muito importante o perito observa tudo. Esse é o recado principal que eu quero deixar para vocês. Não minimizar os seus sintomas. Por hábito, por você já estar acostumado com as suas limitações, as pessoas acabam minimizando. Então, sempre que você falar em dor, não fale só dor, porque o perito não consegue entender a sua frequência e a intensidade dessas dores. Sempre demonstra como essa dor impacta no seu trabalho, no seu dia a dia, ok? É isso que eu trouxe aqui para vocês. A gente vai trazer uma série de vídeos falando sobre perícia do INSS, então espero vocês no próximo vídeo.